Pessoal, dá uma olhada aqui nos meus resultados trabalhando pela internet. Olha só as comissões que eu tô ganhando todos os dias aqui na minha conta. Olha, de vários valores. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. Beleza? Esse vídeo aqui é um rápido agradecimento ao João Pedro, um dos meus professores, que nesse mês de janeiro me ajudou a faturar mais de 17 mil reais em comissões. Vou mostrar aqui pra vocês, vou até dar uma atualizada na minha tela da Monetize. Então, como vocês podem ver, até passou um pouco de 17 mil. Valeu, João Pedro e toda a equipe. Tamo junto. Eu acabo de encerrar meu dia de vendas e só hoje eu faturei R$ 2.857, sendo que só nesse mês eu já consegui faturar 15.800. Ninguém melhor do que o João Pedro, que foi com quem eu aprendi, para te ensinar isso. Clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como ganhar dinheiro online de verdade. Versus resultado. Essa linha comum a gente mostra para vocês agora desde 2018 no Atlético Paranaense. Claro que foi um fator negativo do time de novo, o número das chances criadas a gente não conseguiu aproveitar. A gente tem que começar a fazer os gols para poder vencer os jogos e a gente tem uma margem para ter uma falha ou outra. A gente está fazendo tudo que a gente pode, treinamento de finalização, dando confiança para os jogadores. E é isso, não tem muito o que falar quando você perde. Assim, o mais difícil do futebol é você criar as chances. Agora a gente tem que começar a colocar a bola para dentro. A gente teve as nossas chances também para fazer os gols. Talvez se a gente tivesse um pouco mais de felicidade. O Diego Alves, quando a gente teve a chance, fez uma bela defesa. Talvez na hora que a gente teve a chance, ter sido mais feliz na conclusão. A gente precisa, de fato, colocar a bola dentro do gol. As chances que a gente cria, o volume de finalizações está alto. E ela vai começar a entrar. A gente tem que insistir, não é achar que isso é o errado. A gente tem que ter a posse, tem que ter efetividade para poder ser mais agressivo e também limitar as chances de contra-ataque do adversário. Então, ao ser mais agressivo e conseguir finalizar as jogadas, já é uma das maneiras de limitar as chances de contra-ataque. Então, isso a gente tem que melhorar e nos últimos jogos a gente tem pecando de uma maneira... Hoje a gente pecou no primeiro tempo de uma maneira excessiva no que diz respeito a isso. Os resultadistas, como Carlos Cereto, vão massacrar o Diniz. Eu só vejo coerência em tudo que ele falou ali, sinceramente. O que vocês acham? Eu só vejo coerência em tudo que ele falou ali. O conceito é o mesmo e talvez seja uma questão no que diz respeito ao processo. O processo do Fernando Diniz talvez seja esse. O problema é que ele nunca termina o processo, porque ele sai do time antes. Ele é tirado do time antes. Ele é tirado do time antes, exatamente. E ele é tirado do time antes, ele é demitido porque ele não consegue o resultado. Mas será que ele não consegue o resultado porque ele não termina o processo? Porque não dá tempo de terminar o processo? Então foi assim no Atlético Paranaense, foi assim no Fluminense, foi assim e agora está sendo no São Paulo o mesmo discurso. A gente não sabe como é que vai terminar. Talvez agora no São Paulo ele tenha mais qualidade, né, para fazer o conceito dele dar certo na prática, na execução. Mas, de fato, se você pegar aí, o discurso é muito parecido. Né? Mas eu acho que essa história, ela está metade dela sendo contada aqui. Acho que tem uma metade que não está sendo contada. A metade do fazer os gols ou não fazer os gols é o tema dessas entrevistas todas em comum. De fato, né? É posse de bola e muitas finalizações. Aí, o que eu acho que não está sendo contado. Bom, primeiro, que tipo de finalização os times do Diniz acabaram tendo, né? Porque você olha o número é frio, né? 20 finalizações, aí você vai ver de onde elas foram. De fora da área, do canto do campo, né? Você tem que ver quando é que é chance clara mesmo, etc, etc. Então, os números, às vezes, eles podem não dizer toda a verdade. A segunda parte que eu acho que não está sendo contada nessas entrevistas, e as chances que os times do Diniz dão para o adversário. É a última resposta dele, né? No Atlético Paranaense. Quer dizer, é a primeira resposta em retrospectiva, mas é a última resposta que nós mostramos. Então, avaliando assim o trabalho do Diniz, pegando os 4 times, que eu não consigo separar o Audax, que é um trabalho maravilhoso que ele fez no Audax, sendo vice-campeão paulista. Pegando os 4 Acho que é o melhor trabalho dele até hoje. Sem dúvida, espetacular.
O Diniz tem times que criam muito, e isso é muito bom. Difícil no futebol, ele tem razão. É você criar chance de gol, né? Você errar os gols é uma outra história. Eu acho que é muito menos responsabilidade do treinador e mais responsabilidade de jogador, né? São trabalhos assim que são... os times deles são criadores de chance, mas são times que dão mole. Dão mole. Deixam as outras equipes conseguirem os resultados que acabaram derrubando ele nas duas oportunidades, né? O Fluminense e o Atlético Paranaense. Então, acho que tem uma boa parte de verdade nessas entrevistas, na criação, mas tem coisas que não está sendo dita ali, que é o quão mole, né, as defesas do Diniz acabaram dando nesses anos todos. Eu vejo alguns aspectos, por exemplo, eu sempre falo isso aqui, o que levou o Diniz ao São Paulo, mesmo sendo muitas vezes vulnerável na questão defensiva, mas o que fez ele chegar ao São Paulo foi a quantidade de oportunidades que ele criava, claras de gol. Se você fizer um retrospecto recente, com uma comparação de São Paulo e Fluminense com menos qualidade técnica que o São Paulo, o que ele criava com o Fluminense é infinitamente maior do que ele cria com o São Paulo. As oportunidades boas de gol. O São Paulo, eu não vejo o São Paulo com potencial ofensivo tão forte quanto o Diniz, é uma marca do Diniz, né, quanto eu vi no Fluminense, não vou nem falar do Audax e até o início do trabalho dele no Atlético Paranaense. O que eu percebo em termos de jogo é que, como o Diniz, ele usa sempre superioridade numérica, então ele leva o número de jogadores por onde está a bola e jogadores que não são daquela função, por exemplo, o cara às vezes joga inicialmente aberto na esquerda, a bola está lá, está todo mundo ali, para ele criar superioridade numérica, para ter vantagem sobre o adversário. Se a decisão tomada é errada, André, perdeu a bola, aí você trabalha com um dos princípios que é a pressão pós-perda. Perdeu, todo mundo já está ali, tem maior número de jogadores, você já tem que pressionar. Quando o adversário consegue sair dessa pressão, sai de baixo. Ele está vulnerável. Então, o que eu acho? No São Paulo, ele não está conseguindo terminar a jogada. E aí ele fica muito vulnerável. Foi assim contra o Água Santa, apesar de ter ganho o jogo com 2 minutos de jogo, errar um passe, ele já teve um contra-ataque quase que mortal. Então, eu acho que os jogadores, por terem um nome maior, eles arriscam menos também, isso é um ponto. Por que o Audax consegue fazer o que fez, com menos qualidade que o São Paulo, e o São Paulo, com a qualidade que tem, não consegue ser tão usado como o Audax? Eu acho que não tem a pressão da torcida. O jogador, se errar um passe numa zona de perigo e tomar o gol, ele não tem uma cobrança, ele só vai ter uma cobrança de repente interna, se a decisão foi tomada errada, ele não tem uma pressão da imprensa, ele não tem pressão do torcedor, ele tem mais coragem para executar. O jogador que já tem um nome, eu acho que ele fica meio receoso. Por isso que dentro desse modelo do Diniz falta muito mais, para mim, muito mais coragem de executar dos atletas do que a qualidade em si. É lógico que você precisa da qualidade, mas para você arriscar um passe numa zona perigosa, para você construir, de repente você bota na balança. Eu vou tomar o gol, errou aqui, o jogador que tem nome, ele já sente um pouquinho. Eu acho que está faltando esse equilíbrio do Diniz e eu acho que a capacidade de entendimento dele que fez ele chegar no São Paulo foi aquilo. Foi ele ser usado no Fluminense, no Audax, no Atlético Paranaense, mesmo tomando gol, mesmo os números não sendo bons. Ele não está sendo no São Paulo, na tua visão. Ele não está sendo no São Paulo, o Fernando Diniz. Ele pode estar sendo como aplicando, eu não estou vendo em campo. Mas tem uma questão aí do ambiente. Não, nem resultado, eu não estou vendo o jogo. Eu concordo com você e acho que uma explicação que ajuda, falando do ponto de vista de quem é admirador das ideias do Fernando Diniz. Então, eu já tenho um viés que eu gosto das ideias dele. Então, eu vivo buscando explicações para por que isso não está dando certo, né? Então, eu já deixo claro que é uma opinião enviesada. E eu torço para que dê certo, porque ele tem uma essência tão ofensiva, né? Mas, uma explicação. Eu acho que ele foi parar em 2 clubes que não ajudam muito as ideias dele. Porque quando ele fez o time limitado do Fluminense apresentar um futebol agradável no ano passado, a diretoria do Fluminense, de forma estúpida, mandou ele embora porque entendia que os resultados podiam ser melhores. Os resultados não foram melhores sem ele. E o jogo piorou. E os jogadores sentiram falta, inclusive, daquele futebol.
O que salvou o Fluminense no passado foi justamente as ideias que o Diniz deixou lá. Quando o time recorreu a elas, o Fluminense conseguiu algum sucesso na temporada. E agora ele está num clube que está muito tenso, cara. O São Paulino está num ambiente tenso, ele está nervoso, ele está irritado, ele não quer saber de jogar bem, de jogo bonito, agradável, ele quer ganhar de qualquer jeito, nem que seja com um gol de mão. E esses ambientes talvez não ajudem o Fernando Diniz. 100% com você. É porque ele foi para um clube que precisa, acima de tudo, do resultado. São Paulo hoje precisa de mais do resultado. É que eu acho que para chegar no resultado você precisa jogar bem. Sim. Só que o São Paulo está tão tenso que ele não está pensando mais nesse processo, ele só quer ver a vitória no fim do jogo. Você falou uma palavra agora que é a chave, é processo. O trabalho, todos os trabalhos dos treinadores são processos. Eu não acredito naquilo. Encaixou. Não existe encaixou. Quando o time deu liga. Na minha visão de atleta, não existe isso. Não é da liga, não é encaixar. É um processo que tem uma hora que o processo evoluiu e chegou no nível que as pessoas botam o nome de deu liga e encaixou. Mas eu acho que é um processo em evolução. Se tratando de ideias de jogo do Fernando Diniz, elas são mais complexas e muito mais arriscadas. Então, demora um tempo maior. É lógico que ele já vem de uma temporada, do meio de uma temporada passada no São Paulo, está iniciando uma outra temporada e a gente fica na torcida mesmo por esse jogo, né, ofensivo que dê certo. Mas esses pontos extra-campos que você citou interferem também diretamente, né, em paciência. Né? O torcedor do Fluminense, quando o Diniz foi mandado embora, mesmo com os resultados não vindo, eles ficaram insatisfeitos, pô. Os próprios torcedores, a maioria ficou insatisfeita, que queria o Diniz lá. E os jogadores sentiam que eles estavam melhores. A maioria dos jogos que o Fernando Diniz perdeu pelo Fluminense, ele foi superior ao seu adversário. Então... Pessoal, dá uma olhada aqui nos meus resultados trabalhando pela internet. Olha só as comissões que eu tô ganhando todos os dias aqui na minha conta. Olha, de vários valores. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.